Olá, aqui estamos nós mais uma vez gravando o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuação ao vídeo anterior, mostrando que a coisa mais estúpida é alguém querer convencer a gente de que pensar em um império mundial é uma utopia. Se vocês simplesmente pegarem um atlas histórico escolar e vocês derem uma olhada nesse mapa, vocês vão ver que a partir daqui, história geral, porque para trás é a história do Brasil, são os mapas do Brasil, mas daqui para frente são os mapas do mundo. E então vocês vão ver o quê? Os grandes impérios. O Egito dos faraós é seguido de... Vejam bem, ó. Tá vendo? O Egito dos faraós. Então, o primeiro império é o Oriente Médio. Os faraós e a Mesopotâmia. Termina os faraós caindo sobre os mesopotâmios. Depois vem o Império Medo-Persa, de um império egípcio e Mesopotâmia, quer dizer, dois impérios, né? A partir desses dois, nós chegamos aqui ao Império Medo-Persa, porque o faraó, o Império Egípcio é conquistado por Nabucodonosor e os seus descendentes, e Nabucodonosor depois, os filhos descendentes dele perdem para Dario o Persa, e aqui nós temos o Império Persa, quer dizer, um império inicial egípcio, depois outro império inicial, Sargão II, Sargão I e Sargão II, acádico. Depois um conquista o outro, quer dizer, o Império Acádico da Mesopotâmia conquista o Império Egípcio. E aí fica tudo uma coisa só. Egito, do Egito até a Babilônia, um único império, sob Dario, o persa. É esse que está aqui. Depois, Dario, o persa, é vencido por Alexandre. Aqui começa com a Grécia, e depois nos mostra o Império de Alexandre. Está aqui. Pensava-se que era o máximo. Mas, começando com essa botinha de sapato de salto alto aí, Roma se estende até constituir o maior império do mundo. Nunca mais houve outro igual. Quer dizer, hoje há, né? Então, imaginem vocês. Alguém, só porque pertence a uma ordem universalista, escreve um livro idiota que diz que o Império Mundial é uma utopia. Eu vejo aqui no meu Atlas Histórico Escolar, impresso pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, que a história universal começa... A parte aqui é Brasil, por isso que eu não me interessei em mostrar a vocês. Então esse início do mapa é o Brasil, então não me interessa. Nós começamos aqui a história geral. E a história geral já começa mostrando dois grandes impérios, né? Um na África, o Egito dos faraós e do Oriente Médio, e outro na Mesopotâmia, aqui no Crescente Fértil. Esses dois impérios entram em luta e a Mesopotâmia, Sargão e os seus descendentes vencem o Egito dos faraós, que está aqui já bem pequenininho, num triângulozinho aí pequenininho aqui, ó. O Egito aqui, né? O Egito dos faraós está aqui, enquanto que a Mesopotâmia está em verde aqui, e aqui a terra de Israel, que vai ser, no final das contas, de onde sairá o governante do mundo, que é o senhor Natanael, Sir Natanael, barão de Rothschild, Lord Natanael. Então,
a coisa é tão evidente que precisaria ser muito estúpido para não perceber. Tá? Né? Então veja, Egito aqui já é mostrado pequenininho, mas era um império. Esse triângulozinho aqui, eu vou tirar o papel, né? Esse triângulozinho aqui é o Egito dos faraós, e essa mancha verde é a Mesopotâmia dos acádios. Os acádios vencem o Egito, e aqui o autor dos mapas já mostra que há um grande adversário que por enquanto é uma coisinha pequenininha de nada, que se a gente olhar nesse mapa grande, vai estar aqui na borda, nesse pedacinho do Império dos Sargônidas, né? Então, aqui. E esse termina sendo hoje o Império Mundial. Saído daqui, então, o Império Mundial. E aí você vê, então, os Sargônidas venceram o Egito com Nabucodonosor, Nabopolassar, e vai por aí, e constituíram um único império. Depois, quer dizer, Ciro o Persa conquista o Império Unificado dos Sargônidas, que inclui o Egito. Isso é porque não existe a possibilidade de um Império Mundial, viu? Depois, aqui nós vemos o começo da história da Grécia, e depois a Macedônia, as colônias gregas, e aí aparece a Macedônia, e logo depois o Império de Alexandre, que pensava-se ser o maior império do mundo. Mas Alexandre não tinha descendentes e não se preocupou em deixar o império dele para ninguém. Então, o que é que aconteceu? A botinha da Itália, que é uma botinha chutando a Sicília, olha o salto alto da bota, a botinha da Itália se organiza e toma o império de Alexandre. E aí sim, e aí nós temos o maior império do mundo. Agora venham você me dizer que um cidadão que se considera lá, seja lá grande grão não sei o que, cheio lá de lantejoulas parecendo jumento de cigano, cheio de brilhos e alfaias e coisa dessa natureza, vai me dizer que o desejo de constituir um império mundial é uma utopia. Não existe. Mas é o que esse idiota fez. Provei que ele é um idiota. Bom, para dar mais dados a vocês, aqui nós temos o maior imperador do maior império do mundo. Otávio, nome de batismo, filho adotivo de César, que depois que César morreu, ele governou 4 anos junto com Marco Antônio. Depois de 4 anos, ele venceu Marco Antônio, que tinha se deixado seduzir por Cleópatra. E aí passou a reinar sozinho e começou com o nome de Otávio César, substituto legal de César. O nome César até hoje é o czar da Rússia, é o Kaiser da Alemanha, então todos são originários de César, que passa a ser considerado o maior imperador, o mais notável imperador. Mas Augusto é maior do que César, tanto assim que ele abandona o nome Otávio Augusto e passa a se chamar Otávio César e passa a se chamar Otávio Augusto. Então aqui nós temos o imperador do maior império do mundo, o Império Romano. Não houve outro igual. E parece que tudo induziria a crer que este pequenino império conquistado pelo rei Davi, não se pode nem chamar império, mas reino, né? Então, nós temos aqui Canaã, que é o centro, e nós temos aqui depois o reino de Davi todo, né? Desde a parte que vai das cataratas do Nilo até a Mesopotâmia, aqui. Então, está aí o pequeno império de Davi, considerado
o império messiânico, o reino messiânico. Davi, que começa apenas sendo o rei de Canaã, Palestina atual, Judéia, nomeado por ele Judéia, termina estendendo os domínios da Judéia desde o grande rio Nilo até o rio Eufrates, dominando, portanto, tudo isso e assim cumprindo as promessas de Javé feita a Abraão e a sua posteridade. Aqui está escrito duas vezes, Gênesis 15, (17). Quando o sol se pôs e veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Nesse dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abraão nesses termos: à tua descendência eu darei esta terra, desde o grande rio Nilo do Egito até o Eufrates, os quenitas, cenezeus, cadmoneus, heteus, ferezeus, rafaitas, amorreus, cananeus, gerzezeus e jebuseus. Está feita aqui a promessa pela primeira vez a Abraão, mas ela é repetida a Moisés. Aqui nós marcamos, ela é repetida a Moisés. Mas aí, já nós temos aqui uma visão diferente, porque Moisés já não pensa só naquela sociedade. Vejam, no capítulo 19 do livro do Êxodo, está escrito as bases de uma nova sociedade. Globalização, o mundo globalizado. E aqui tem todas as instruções para que Moisés passe aos seus pósteros. Nós vimos lá em Abraão, que é 2100 a.C. Nós vamos ver a mesma promessa aqui feita a Moisés, 1350 a.C. 2100 a.C., Abraão. Vimos lá a promessa, né? Do grande rio Nilo até o Eufrates. Agora, a promessa vai ser repetida aqui. O capítulo 19, as bases de uma nova sociedade. E aqui nós temos o código do sínodo patriarcal, nós decidimos chamar assim. Então, a aliança, o encontro com Deus, a constituição do povo de Deus, quer dizer, até o monarca teria que ser regido por uma constituição, a vontade do homem não pode ser absoluta. Olha que coisa linda, as bases de uma nova sociedade, um povo em aliança com Deus. E a constituição do povo de Deus, quer dizer, era uma monarquia constitucional. E o código da aliança são os 10 mandamentos. E, coisa maravilhosa, o Código de Moisés é um milagre da época. Olha só. Proteção à mulher. Jesus Cristo vai se basear nisso praticamente o tempo todo no Evangelho, privilegiando as mulheres. E aqui o direito, esse código inclui cláusulas especiais para proteger os pobres. Está escrito aqui, os pobres. Êxodos 23. Então está aqui no 22 a proteção à mulher. Está aqui no 23 para defender os pobres. Não oprimas o estrangeiro, porque vocês conhecem a vida do estrangeiro, porque foram estrangeiros no Egito. Ah, meu Deus do céu. E aqui, para que ninguém tenha dúvida, Javé diz: enviarei meu anjo na sua frente, para que ele cuide de você em teus caminhos,
e leve até o lugar que eu preparei para você. Respeite-o e obedeça. Não sejas revoltoso a sua voz, porque ele leva consigo o meu nome e não perdoará tuas faltas. Contudo, se você lhe obedecer fielmente e fizer tudo o que eu disser, então eu serei contigo e serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Meu anjo, à tua frente, levará você à vitória contra os amorreus, heteus, os ferezeus, os cananeus, os jebuseus. Não adores os deuses deles, não faça o que eles fazem. Enviarei a eles o meu terror e eles se apavorarão apenas com o seu nome. Não faça alianças com ele nem com seus deuses. Não os deixes habitar em sua terra. É isso que Netanyahu está fazendo, limpando a Palestina dos árabes, para que eles não façam você pecar contra mim, adorando os deuses deles, e será uma cilada para você. Então, e assim, Deus promete a Moisés, através da aliança com Moisés, né, que eu os expulsarei pouco a pouco, até que você se multiplique e tome posse da terra. Marcarei as fronteiras do seu país desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os habitantes dessa terra. A promessa está cumprida. Aqui. Só que a ideia de Moisés e que ele passou para Josué era: assim que a gente conquistar Canaã, a gente divide ela com as 12 tribos. Nós vimos que não deu certo, né? Nós vimos no livro dos Juízes que ali o que está escrito não é verdadeiro, porque está dito aqui na Bíblia, no livro de Josué, escrito por ele próprio, está dito que ele partilhou. Vou pegar o livro grande, pegar a Bíblia grande, livros históricos, Josué. Está dito aqui que Josué partilhou. Começou por Jericó, depois ele vai a passagem do Jordão, então conquista tudo até o Jordão, e os habitantes de Canaã, ele vence, né, a conquista das cidades principais, primeira Páscoa passada em Canaã, tomada de Rai e a sua destruição, e aqui vai adiante dizendo que Josué distribuiu tudo com todas as tribos judaicas. Na outra Bíblia pequena é mais fácil. As cidades do norte, né, Canaã setentrional, e as tribos de Ruben e as tribos de Gade, e desde Aroer até não sei que lá, e os filhos de Israel, a Hazebon, e ele vai dando aqui, é só ver na sua Bíblia, a parte de Caleb, e depois os territórios que pertencem à tribo de Judá, e a coisa fica tão bem feita e tão redigida que você é capaz de acreditar. Olha como está aqui, ó. Tão bonitinha, né? Parece até poesia. Tudo isso não foi verdade. Os territórios que pertencem a Efraim, os territórios que pertencem a Manassés, quem já conhece as tribos hebraicas sabe, divisão da terra entre outras tribos. A terra restantes foi dividida do seguinte modo. Aí está aí. O que era para Benjamim, o território da tribo de Simeão,
o território de Zebulon, de Issacar, de Azer, Neftali, e agora vem o mais importante, gostaria que fosse grande, os territórios da tribo de Dan. Os territórios da tribo de Dan. E nós vamos encontrar, como já mostramos a vocês, em outra Bíblia, cadê a minha Bíblia grandona? Os danitas procurando terras, porque não tinham ficado com nenhuma porção da Palestina. Vou ler só um pedacinho. Juízes 18. Juízes vem depois de Josué, portanto Josué já tinha morrido, tá? Os danitas ali tem a parte, vou mostrar depois, que Josué deu à tribo de Dan. E aqui, no livro dos Juízes, portanto, uns 50 anos, 60 anos depois de Josué, naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas procurava uma cidade para conquistar, porque, para se estabelecer, até então não lhes tinha tocado ainda nenhuma herança ou direito nas tribos de Israel. Olha que coisa engraçada. Quer dizer, aqui nós temos os danitas procurando uma cidade para conquistar. E eles conquistam a cidade de Laís. Está aqui a guerra contra Laís. Os danitas conquistam Laís. Né? Os danitas levaram consigo os objetos fabricados por Micá e depois reedificaram a cidade de Laís e habitaram nela. E a chamaram Dan, que era o nome do chefe da sua linhagem. Mas a cidade de antes se chamava Laís. Quer dizer, aqui em Juízes 18, cerca de 60 anos depois de Josué, nós temos a descrição de uma aventura de um grupo de danitas, porque a tribo de Dan não tinha território, não tinha ficado com nenhum território para si. Bom, mas não vamos discutir sexo de anjos, senão vamos cair naquilo que Buda disse, que é o mal dos religiosos. O fato é que a Bíblia não pode ser lida ao pé da letra e não é inerrante, como nós dissemos. O que importa é a mensagem. Né? A Bíblia é a mensagem. Ela é o meio e é a mensagem. Então, veja, em Josué, olha o capítulo. Capítulo 19, Josué, livro de Josué, versículo 40. Capítulo 19, versículo 40, nós temos aqui a partilha da terra com os danitas. E no livro dos Juízes, 60 anos depois, nós temos aqui um batalhão de danitas procurando terras, uma cidade onde eles se estabelecessem, porque não tinham conseguido ficar com nenhuma parte na herança das terras de Canaã. O que é que aconteceu então? Deus falhou na sua promessa, nós cristãos não achamos que sim. Nós achamos que Deus quis provar pelo absurdo que o que ele estava prometendo não era nada material. Com isso, concorda o professor, o padre Frederico Dattler. Na carta aos Hebreus, ele diz aqui o livro que está em questão aqui é a carta aos Hebreus. E tem o capítulo 3 e 4. Por isso, conforme diz o Espírito Santo,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso não é o padre Dattler, não, tá? Isso é a carta aos Hebreus. Jurei na minha ira, não entrarão no seu repouso, no meu repouso. Ou seja, aí o autor diz: cuidado, meus irmãos, para que não exista dentro de qualquer um de vós um coração mau e infiel, a ponto de apostatar do Deus vivos. Então, quem entrou no repouso, chefiado por Moisés, daquele batalhão que saiu do Egito? Josué, que já era a segunda geração, que sucedeu Moisés. Eleazar, que já era a segunda geração, que sucedeu o pai Arão. E Caleb, que já era também da segunda geração. Então, da primeira geração, ninguém entrou no repouso prometido. E aqui diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações como na rebelião no deserto, por isso jurei na minha ira, não entrarão no repouso prometido. Ele jurou que entrariam no repouso prometido, a Moisés e a Josué. Mas, na verdade, eles não entraram por quê? Por causa da sua incredulidade. Pois, ele diz, no sétimo dia Deus repousou. E mais adiante diz, eles, os israelitas, não entrarão no meu repouso. Pois bem, resta a chance de entrar no repouso para aqueles que receberam o primeiro anúncio da Boa Nova. Segue daí que ele fixa um dia determinado, um hoje, ao declarar por meio de Davi, muito tempo depois, Davi, depois de Josué, Davi é no ano 1000, Josué é 1250. Então, 250 anos depois, Davi diz que nenhum daqueles israelitas, chefiados por Moisés, liderados por Josué, entraram no repouso prometido. Por conseguinte, diz ainda o autor da carta, resta ainda para o povo de Deus um repouso consagrado. Esforcemo-nos então por entrar neste repouso, para que ninguém venha cair no mesmo exemplo dos desobedientes. O padre Frederico Dattler então diz aqui, olha como ele comenta bem. Este longo trecho gira em torno da verdadeira terra prometida. A argumentação é sutil e, como habitualmente em Hebreus, depende de uma só palavra, no nosso caso, hoje, do salmista. Cristo ultrapassa Moisés e até o seu colega de nome, que é Josué. Na verdade, o nome de Jesus não é igual ao de Josué. Ambos não conseguiram proporcionar aos israelitas o repouso, nem Josué e nem Moisés. Os versículos em foco constam da seguinte parte do Salmo 95. Na primeira parte, um grupo de peregrinos penetra no recinto do templo entre cânticos de júbilo louvando a Deus. Na segunda parte, contudo, alguém lhes lembra que o valor da piedade não é medido pelo júbilo festivo, e sim pela seriedade da conduta pessoal, ou seja, pelos estatutos da nova ordem mundial. Lembram? Posso mostrar a vocês depois. Os filhos de Israel foram ingratos e cegos na presença dos benefícios de Javé. A caminhada através do deserto da península do Sinai, diz Dattler, era uma sucessão contínua de revoltas e queixumes. E foram assim depois de Josué. Os juízes é 2 anos de paz e 5 de guerra. Então, não foi Canaã, nunca foi a terra prometida. É isso que Dattler está dizendo aqui. Deste modo, eles evidentemente não podiam alcançar a meta do Êxodo, Canaã. Foi nesses termos que Deus jurou, o mesmo Deus que jurara aos seus pais de entregar-lhe como posse perene a terra de Canaã. Por isso, hoje, nesse momento de exaltação religiosa, os peregrinos são convidados a prestar ouvidos à voz de Deus, para verificarem a própria consciência. Logo,
Os israelitas, continua Dattler, não entraram em Canaã, ou seja, a Canaã prometida por Deus não era aquela terra, assim como os cristãos correm o perigo de não entrar no repouso verdadeiro junto de Deus na eternidade, repouso esse instituído pelo Criador no 7º dia da criação. Porque se o repouso dado por Josué tivesse sido definitivo, como a Bíblia diz no livro de Josué, Davi não teria necessidade de pronunciar o Salmo 95, um repouso diferente. Pois bem, a nova terra prometida é o reino de Deus. Esse é o repouso. Jesus, Filho de Deus e sumo sacerdote. Este é o verdadeiro Moisés e o verdadeiro Josué que nos vai dar entrada no repouso prometido. Então, fica bem claro aqui para Frederico Dattler que nós não teremos que acreditar na Bíblia ao pé da letra. E nem que a Bíblia seja inerrante, porque o que aconteceu aqui, no livro de Josué, não foi literal. Josué entrou em Canaã? Entrou. O livro de Josué diz que ele deu terra aos danitas. E a Bíblia diz, logo depois, que os danitas, no livro dos Juízes, diz claramente que os danitas tiveram que procurar uma cidade para poder conquistar, porque não tinham tido nenhuma parte na herança de Canaã. Então, o resultado aqui é: nós não podemos levar tudo ao pé da letra. O que Deus quis foi, pelo absurdo, mostrar que não era nada material. Não era nada material. Não era, portanto, para levar ao pé da letra o que eles estavam tomando como se fosse algo material. Então, eles acreditavam que seria a Palestina materialmente, mas Davi já tinha chegado a outra conclusão. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, quando Josué entrou em Canaã, ele dividiu Canaã com as 11 tribos de Israel, porque os levitas não tinham terra. Mas quando Davi conquistou, né, desde o Mar Vermelho até o grande rio Eufrates, ele não dividiu. Davi percebeu então que não era material. O reino prometido, a prometida Canaã, a terra que mana leite e mel, não era material. Não cometeu o mesmo erro de Josué. Se vocês pegarem a minha Bíblia, vocês verão que aqui está tudo bonitinho. No livro de Josué, meu Deus do céu, tem Levítico, Deuteronômio. No livro de Josué está aqui, beleza. Tudo dividido para a tribo de Neftali e tal, para a tribo de Benjamim e tal, conquista de Rai e as cidades dos levitas, tá, beleza. Então, aí no livro dos Juízes, você já vai encontrar, que é o seguinte, depois de Josué, você já vai ver que isto não é verdadeiro, porque foi um inferno. Os 40 anos de paz em Canaã foram um inferno. Não houve paz nenhuma. Não houve repouso nenhum. Israel se revoltava contra Deus e Deus punia Israel. E isso era constantemente. Isto era constantemente. É só abrir sua Bíblia no livro dos Juízes, que é depois de Josué, depois de Moisés. Então, Moisés escreveu o Pentateuco, depois vem Josué, e aqui Moisés abençoou o povo no Deuteronômio, mas nada disso é histórico, e divide a Palestina, a partilha da terra. Vejam
o subtítulo, a partilha da terra. E aqui, lindissimamente, o que cabe à tribo, a Transjordânia. Como é que vai ser feito na Transjordânia, que ainda hoje existe. Como é que Josué fez? Partilhando a terra. Então, o que coube à tribo de Ruben, está aqui. Depois, o pedaço da tribo de Gade, a parte da tribo de Manassés, agora a oeste do Jordão, a parte de Caleb, o que coube à tribo de Judá, agora outros lugares ocupados pela tribo de Judá, que não se conformou, que era muito grande, era maior, então foi a outros lugares e conquistou, sem Josué. Depois vem a tribo de Efraim e a sua parte da terra. Enfim, toda a terra foi dividida e, como dissemos a vocês, Manassés, Benjamim, Simeão, Issacar, Azer, Neftali, Zabulon e Dan. Escrito aqui com D-A-Tio, mas pode ser D-A-N. Mas a tribo de Dan fazia o quê? Então, 60 anos depois, procurando uma terra para poder se acomodar, porque não tinha recebido nada. Juízes, no livro dos Juízes, né? Logo depois de Josué. Logo depois de Josué. Então, no livro dos Juízes, nós vamos ver a tribo de Dan. Já mostrei a vocês várias vezes, procurando uma terra porque não tinham recebido nada. Nada. Josué não lhes deu nada. Enquanto isso, ali está claro que os danitas receberam a sua porção de terra. E em algum mapa, eu não sei se é nesse livro que tem, o mapa da época, repartida a terra. Não, não é nesse. Mas há um mapa que mostra a terra repartida, só tem 5 tribos. Um dos livros, né, mostra que, na verdade, a terra prometida foi repartida com 5 tribos somente. Eram 11, porque os levitas não tinham parte nenhuma na terra. Vejam bem. Vejam como o padre Dattler diz. Deus, na sua onividência e na sua onipotência, quis provar pelo absurdo que os judeus estavam com uma mentalidade extremamente estreita, porque mesmo na época de Jesus, houve um discípulo que perguntou a Jesus: será então, Senhor, que restaurareis o reino de Davi? E quando a mãe dos 2 filhos gêmeos, os Boanerges, pediu a Jesus que deixasse, quando vieres no teu reino, mestre, deixa um dos meus filhos sentar à tua direita e outro à tua esquerda, ainda tinham essa noção, ainda acreditavam que tudo era material. O que é que a carta aos Hebreus vai nos dizer? Que Deus deu uma grande lição aos judeus, que nem Moisés nem Josué foram capazes de entender que a terra prometida era, na verdade, todo o globo terrestre, e esse globo terrestre transformado em um paraíso terrestre, onde, sob a legislação divina, colocada aqui maravilhosamente e de forma encantadora, é maravilhoso demais como é que está dito a nova ordem social. Será que eu não vou encontrar, meu Deus?
Seria muito bom que eu encontrasse. A nova ordem social. Então, não está tão fácil, porque a ratificação do pacto não era nada disso. Então, a questão é que Deus, o próprio Deus, dá um código de leis, o código da aliança, sem a qual os governantes da terra, ou seja, não era Canaã, nem era do Nilo ao Eufrates, porque Davi já tinha percebido isso e não dividiu as terras que ele conquistou do Nilo ao Eufrates, ele não dividiu, deixou lá, e depois perderam. Como Josué e os que se estabeleceram lá, depois perderam. Por quê? Porque não era nenhuma terra em si, era o planeta Terra. Então, o Código da Aliança é, na verdade, estabelecido para o governante da Terra, do planeta Terra, e esse governante teria que obedecer a esse código de leis que, como eu mostrei aqui, tinha parágrafos especiais para a proteção das mulheres e para a proteção do estrangeiro, para a libertação dos escravos depois de cada 7 anos de serviço. Pensei que estava marcado por esse aqui. Então veja, os estrangeiros, nenhum povo levava em conta os estrangeiros. Estrangeiros não eram nada. As mulheres serviam para nada. Na época de Jesus, ninguém deu ouvidos a Maria Madalena porque ela era mulher. E Jesus mandou ela dizer que fosse avisar aos apóstolos que ele tinha ressuscitado. Quem foi que deu ouvidos a ela? Ninguém. Ninguém deu ouvidos a Maria Madalena. Então, o código, na verdade, é o código para o governante da terra. E a terra prometida é a terra. A terra, o planeta Terra. E o príncipe que governar este planeta terá que governar o novo Israel de Deus. Como diz São Paulo, nós somos o Israel de Deus, um povo de sacerdotes, povo eleito, povo santo e pecador, como diz na missa católica, né? Diz, povo santo e pecador. Então, não estou encontrando, mas é uma pena. De qualquer forma, a proteção à mulher, né, e a proteção aos escravos e a proteção aos pobres é uma coisa assim absolutamente impossível de se pensar, impensável na época de Moisés. Impensável. É uma coisa está muito acima da mentalidade daquela época. No entanto, é isto que Deus coloca. Expulsarei da tua frente, enviarei diante de ti o meu anjo, se tu me cultuares, fizeres as minhas obras, e serei inimigo dos teus inimigos. Mas se tu me rejeitares, eu te rejeitarei, e serei o teu maior inimigo, e as pragas te atingirão, e te tornarás escravo dos teus opressores. O que é que nós estamos sofrendo? Exatamente isso. A escravidão e a opressão
conforme foi previsto e avisado aqui a Moisés, embora Moisés pensasse que isso se referia apenas à terra de Canaã, mas não era. Essa referência era ao governante do planeta Terra. Do planeta. Era o código da aliança para o príncipe que fosse digno de governar a terra. É isso que nós queremos transmitir nesse vídeo. De qualquer maneira, projeto de uma nova sociedade. Em outro lugar, acho que é no Êxodo, está escrito disposições para uma nova ordem social. O fundamento da aliança. Não, está escrito exatamente assim. Eu peguei e depois perdi. Então, disposições para o povo diante da terra prometida. Somos nós. A terra nos foi prometida. Ela está aí. Agora eu pergunto a vocês: quem de nós é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas? Vou contar apenas uma pequena história que eu acho que já contei. Um advogado publicou na internet que ele era cristão, não disse se era católico ou evangélico, mas disse apenas que ele era cristão. E que ele decidiu tirar a limpo se o cristianismo de fato era praticado de verdade. Botou um revólver sem balas no bolso, pegou o carro dele, carrão, encontrei o que eu estava procurando, saiu. Cada fim de semana ele passava por uma cidade. Aí usava um artifício. Vamos o que ele disse nessa cidade, que ele dá o nome da cidade, a hora. Passa por uma praça, estava um casal sentado. Ele perguntou ao casal se sabia onde ficava tal hotel, assim, 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 onde ele queria se hospedar. O casal disse sim, estamos indo para aquele lado, se o senhor nos der carona, nós vamos deixar o senhor lá. Pois não, o que eu estava procurando era isso. As bases de uma nova ordem social. Aqui está as bases de uma nova ordem social, que protege o pobre, que protege a mulher, que protege o estrangeiro. E nós estamos vendo aí o quê? Escravidão. E por que essa escravidão? Por causa do que eu vou contar agora. O advogado disse que levou o casal, quando chegou em determinado ponto, ele se desviou. Aí a mulher disse, mas a gente vinha dando a direção e o senhor vinha seguindo a direção que a gente estava dando. E agora, de repente, o senhor saiu dela. Está indo noutra direção que nós não sabemos qual é, mas uma coisa é certa. Não está indo na direção do hotel que o senhor pediu a gente a informação. Eu não queria perder de novo, mas já não marquei no lugar certo. Aí ele disse, desçam. Desceram. Se ajoelhem. Os dois se ajoelharam. Ele pegou o revólver, que os dois, na situação em que estavam, não tinham a menor ideia se aquilo era verdade ou não era. E disse assim, você é cristão? A moça falou, sou. Disse, olha, eu vi pela história que se conta do cristianismo que o seu mestre, o seu salvador, morreu por você, ou por nós cristãos, né? Se eu supostamente sendo cristão, posso apertar o gatilho e você morrerá por ele, aí eu me convenço de que realmente o cristão morre por Jesus, como Jesus morreu pelos cristãos, e me converto ao cristianismo. Olha, pelo amor de Deus, tenha piedade de mim. Aí ele
botou o revólver na têmpora do homem. Se você é cristão, sou cristão. Jesus morreu pelos cristãos, sim senhor. Posso apertar o gatilho e assim me converterei ao cristianismo, porque você terá provado que um cristão é capaz de morrer por Jesus como ele morreu pelos cristãos. Senhor, eu sou um homem jovem ainda e estou comprometido com ela, a gente vai se casar. Ele tirou o tambor e disse: não tem nenhuma bala, mas eu vou continuar ainda na dúvida se devo ou não ser cristão, porque os cristãos, por quem Jesus Cristo deu a sua vida, não são capazes de dar a sua vida por Jesus Cristo. Ele encerrava o relato aí. Então, eu pergunto, nossos políticos são canalhas, mas de quem eles saem? Do povo. E o povo é corrupto. E nós elegemos do nosso meio aqueles que nós sabemos que são corruptos para nos representarem no parlamento. O que é que nós esperamos? Que eles sejam santos, que eles mudem assim de uma hora para outra e defendam os nossos interesses? Vocês estão brincando, né? Quem é que nunca deu uma granazinha a um guarda de trânsito porque fez uma infração e o guarda foi fazer uma multa e ele disse: tá aqui o seu e tal. E quem não subornou alguma coisa a alguém, seja lá o quê, não descumpriu uma lei e aquele jeitinho brasileiro de viver. Mas a lei é mais exigente do que simplesmente não subornar um guarda de trânsito. Qual é o maior mandamento? Perguntou um chefe de uma sinagoga a Jesus. E Jesus disse: o maior mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Adora-lo-á de todo o teu coração, com toda a tua mente e de todas as tuas forças. E o próximo é semelhante. E adorarás ao teu semelhante, ao teu próximo, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o chefe da sinagoga disse: é verdade, Rabi. Amá-lo acima de tudo vale mais do que todas as oferendas e holocaustos. Jesus olhou para ele e não riu, porque Jesus nunca riu, né? Quem disser que Jesus riu nesse filme com Jesus rindo é uma palhaçada. Jesus chorou 3 vezes, mas nunca riu. E Jesus disse a ele: não está distante do reino de Deus. Amá-lo-ás sobre todas as coisas. Quem de nós? Eu não sou capaz. Eu tenho uma neta que eu criei como se fosse uma filha, que se Deus me pedisse como pediu Abraão para sacrificá-la, eu não faria. Vou mostrar de novo por que essa alegoria é tão importante. O nome dela significa alegria e fui eu que escolhi quando a mãe dela me disse: estou grávida. Eu falei: que bom, vamos beber uma taça de vinho. Então, pai, escolhe o nome dela. Eu dei o nome. E esse nome em latim significa alegria. Eu não faria isto com ela. Não me envergonho em dizer, porque acho que nenhum de nós faria. Não amamos a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus próprio se pronunciou e se disse Deus, ele disse: aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar esposo ou esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar filho ou filha, genro ou nora mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar tudo que tem, aí já é para os perfeitos, significa desapego. Tomar a sua cruz e me seguir todos os dias da sua vida, não é digno de mim. Agora me digam, qual de nós cristãos é capaz disso? Nenhum. Mas o código da aliança é exatamente isso. E Moisés não entrou na terra prometida, porque por 3 vezes ele deixou que a fúria o impedisse de amar a Deus sobre todas as coisas. Foi castigado, não entrando na terra prometida, mas entrou no céu.
Então, nós estamos sofrendo debaixo do clã dos Rothschild, que são o anticristo, o atual, já disse, Nathaniel Barão de Rothschild, Lord Nathaniel Barão de Rothschild, nos esmaga, nos dá uma miséria, uma migalha. O Brasil é um país riquíssimo e os nossos políticos fazem um circo do Congresso e dos 503 congressistas, 276 são réus da Lava Jato, é mais da metade. Réus, não são suspeitos ou investigados, são réus, como Temer, que foi para a cadeia 2 vezes e saiu 2 vezes. Por quê? Porque o dono do mundo blindou ele, porque ele fez a coisa como tinha sido mandado. E os políticos fazem assim. E o Bolsonaro começou dizendo que não ia negociar cargos, porque eu serei um político diferente, eu não falei a política velha, que essa política velha de negociar, não, eu vou fazer do Brasil o país do futuro, eu vou fazer do país o país do presente, e está negociando cargos à torta e à direito, e agora pegou o tema e mandou como nosso representante para a Líbia. Meu Deus do céu, eu, professor Marlanf, simples, humilde, que moro numa cabana, num pequeno condomínio, vou ser representado por um canalha que foi 5 vezes condenado em segunda instância no Tribunal da Lava Jato. Eu tenho vergonha desse homem ter sido enviado pelo Bolsonaro para me representar diante do governo do Líbano, que também foi um canalha porque deixou aquela explosão acontecer. Há 14 anos que aquele material radioativo está lá e o governo não fez nada até que explodisse. Todos são os canalhas. E Rothschild sorri. É justamente da canalice da humanidade que ele tira proveito através do Instituto Tavistock, através do Instituto Round Table, mesa redonda, através do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, e vai da trilateral. Então, enquanto a humanidade se lambuza toda na lama da canalice e da corrupção, ele reina. E para que ele não fosse nosso rei, nós teríamos que assumir de fato como nosso rei aquele que morreu por nós. O príncipe digno desse nome, o Filho unigênito de Deus. Ele é o único. E nós vamos sofrer até o último dia, que ele dirá que ele virá na frente dos seus anjos para julgar os bons e os maus. Deus tenha misericórdia, que ele tenha piedade de todos nós. Porque ele disse que sede misericordiosos, para que obtenhais misericórdia. Porque Deus é justiça, mas a misericórdia triunfará no julgamento. Que ele tenha misericórdia de nós. E que a sua misericórdia triunfe no julgamento. Eu confesso humildemente, eu não seria capaz de sacrificar a minha neta predileta pelo amor de Deus, de Jesus Cristo. Não cheguei a esse grau de perfeição. Então, o que é que nós queremos? O que foi que Deus disse a Moisés? Se chegardes a isto, eu serei inimigo dos vossos inimigos, e o meu anjo combaterá por vós. Mas, se não cumprirdes os meus estatutos, e não me amardes acima de todos os deuses, o dinheiro, o afeto familiar, a política, tudo é idolatria, tudo é falso. E se não me amardes acima desses ídolos, eu serei o vosso inimigo. E as pragas e as maldições cairão sobre vós. Daí a pandemia. Não só sobre os cristãos, sobre o mundo todo, porque o mundo todo recusou Deus. Recusou Jesus Cristo. E não querendo que os muçulmanos aceitem Jesus como Cristo, nem que os judeus renunciem a Moisés e aceitem Jesus, mas a esbórnia, a corrupção, a canalice reina pelo mundo todo. E nós reclamamos. Reclamamos de quê?
Cadê o nosso cumprimento da nossa parte da aliança? Temos uma aliança com Deus? Bem, chegamos a 1 hora e é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Que ele nos conceda a misericórdia de nos considerar seus amigos. Esse vídeo se chamará De Josué até Davi. Até a próxima, se Deus quiser.